Muito bem, meus caros. A partir da iniciativa da parte, então, teremos que o processo vai buscar aqui o seu desfecho, havendo esse interesse público, por conta disso teremos o impulso oficial. E a partir dessa provocação da parte, que exercendo esse instrumento da demanda, denominado petição inicial, nós teremos que ela também vai delimitar a cognição. A parte vai apresentar o quê? A causa de pedir e o seu pedido. Teremos aqui, então, os elementos objetivos do processo. Sendo vedado ao juiz decidir além, ou dar aquilo que não foi pedido. Então, nós temos que, a partir desse princípio da iniciativa da parte, está ligado aqui também o princípio da correlação, ou o princípio da adstrição. Ou seja, a petição inicial tem o seu pedido, e esse pedido é o projeto de sentença pretendido. O projeto de sentença que nós buscamos aí. Isso que é a partir aqui que estabelece essa correlação ou adstrição, ok? Ou princípio da congruência, tá? Muito bem. Da inobservância desse princípio da congruência, nós teremos aqui uma situação de nulidade. Teremos uma situação aqui de nulidade e um vício que pode ser denominado como de sentença ultra petita, sentença extra petita, sentença citra petita. Veja um artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Meus caros, vejam só. Então, vai ser vedado aqui ao juiz deferir ou proferir decisão de natureza diversa daquela que foi pedida. Então, nós temos aqui essa necessidade de observância da correlação. Se o juiz deferir algo que não foi pedido ou de natureza diversa, nós teremos aqui uma sentença extra petita. Se o juiz for além do pedido, então será uma sentença ultra petita. Se for aquém do pedido, será citra petita. Me explica, Luciano? Extra petita. Eu peço divórcio, o juiz me dá uma indenização. É interessante o exemplo, né? Eu peço divórcio, o juiz aqui, não. Ao invés do divórcio, dou uma indenização. Então, natureza diversa do que foi pedido. Eu peço uma indenização de 100 e o juiz me dá 200. Então, vai além do pedido aqui. Então, aqui é ultra petita. Eu formulo um pedido de dano moral com dano material. E o juiz aqui somente analisa o dano moral. Então, é citra petita. Ok? Então, são vícios decorrentes da inobservância do princípio da congruência. Ok? Da correlação, que é aqui derivado do princípio aqui dessa provocação do judiciário. Ok? Nós temos a existência de alguns pedidos que são implícitos, como, por exemplo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Mesmo que a parte não requeira a condenação de honorários advocatícios, o juiz poderá deferi-los. Ok?
mesmo que a parte não requeira a correção monetária, o juiz poderá determinar a sua incidência. Mesmo que a parte não requeira a incidência de juros moratórios, o juiz vai poder aqui determinar, ok? Com relação aos honorários, se o juiz não os fixar e se ocorrer o trânsito em julgado, nós temos aqui a seguinte pergunta: a parte pode buscar os honorários em um outro processo? O advogado pode buscar a condenação dos honorários em um outro processo? Ou aqui no mesmo processo? Meus caros, transitando em julgado, nós temos o precedente no STJ no sentido da impossibilidade de que se busque a fixação desses honorários no mesmo ou em outro processo, ok? Então, hoje que eu me refiro, meus caros, de acordo com o CPC de 73, tá bom? Vigora essa regra. Por quê? De acordo com o CPC de 2015, será possível que a parte, ou advogado, busque a cobrança desses honorários em um outro processo. Tá bom? Então ela vai poder buscar isso em um outro processo. Então teremos uma mudança obrigatória do precedente. Hoje que eu me refiro, de acordo com o CPC de 73. Transitou em julgado, não fixou honorários, não pode buscar nem no mesmo nem em outro processo. CPC 2015, já poderá, tá bom? Já poderá. Então vimos aí, meus caros, esse princípio, que é o princípio aí da congruência, ligado aí a essa iniciativa da parte. Tá legal? Vamos ver agora os últimos princípios aqui. Princípio da eficiência. Então, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz vai atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Ok? Então, o artigo 8º, ele encampou aqui a eficiência, que deve ser analisado sob duas óticas. Tanto sob a ótica da administração da justiça, que é o dever aqui de eficiência da administração, quanto também para a gestão de um determinado processo. Quando então nós teremos aqui uma versão da economia processual. Teremos aqui a prática de menos atos processuais, mas esses atos com mais eficiência. Uma concentração de atos com mais eficiência. Essa é justamente aí a proposta que nós teremos temos aí no novo Código de Processo Civil. Então vejam, a partir disso, teremos aqui a necessidade de adoção de uma medida coercitiva mais adequada. Me explica, Luciano. A parte pode, muitas vezes, pretender uma tutela jurisdicional e requerer que o juiz aplique uma multa para que a sua decisão seja cumprida, para que determinada decisão seja cumprida. Mas o juiz, por sua vez, analisando aquele caso concreto, ele verifica que, sob o aspecto de eficiência, a medida coercitiva a ser aplicada não será a multa, será a busca e a apreensão. E vejam, para isso, para essas medidas coercitivas, não se aplica, meus caros, o princípio da congruência. É possível que a parte requeira uma medida e o juiz defira outra, ok? Então não tem congruência para isso. Por quê? O juiz vai aplicar à medida que, sob o olhar da eficiência, seja mais aqui condizente, seja melhor para a efetividade do processo. Então, MP ingressa com uma ação civil pública, requer, olha, eu quero aqui multa para o caso de descumprimento da medida
porque essa chaminé vai aqui importar na poluição. O juiz fala o seguinte: não, vou determinar o fechamento, a paralisação da empresa, até que ela instale um filtro e eu tenha aqui menos poluentes no ar. Vejam, em decorrência do quê? Em decorrência aqui dessa eficiência que será buscada no processo. Tudo bem? Meus caros, com tudo isso, nós encerramos aqui a questão ligada a essas normas fundamentais, tá? A minha preocupação aqui é de trabalhar tanto a ordem processual derivada do CPC 73, Constituição e etc., trabalhando aqui também com o CPC de 2015. E para a gente poder estudar esse CPC de 2015, a análise dessas normas fundamentais, meus caros, é imprescindível, ok? É imprescindível. E o que vai nos permitir aqui compreender melhor todo esse novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Meus caros, vejam só. Então nós vamos começar já, de imediato, ao estudo do ato processual, ok? Atos processuais, de acordo com o que está no programa aí, nos editais, no edital, de um modo geral aí, aplicado ao seu concurso. E a gente tem que entender, então, o que é o ato processual, ok? E a partir disso, verificar as situações em que ele vai produzir os seus efeitos, quem é que pode praticar determinados atos processuais e assim por diante, tá bom? Temos toda essa situação aí por conta disso. Então vamos pegar aqui aquele quadro primeiro, para a gente poder voltar aqui e tratar do ato processual. Vejam só. O que é, então, meus caros, o ato processual? E é justamente esse ato processual que a gente vai estudar, que é o ato processual em sentido estrito, né? O ato processual é aquele ato que guarda aqui uma categoria processual pré-definida com efeito invariável. E temos a diferença para os negócios processuais. Sempre lembrando que nós temos aqui atos humanos necessariamente volitivos que vão produzir resultados dentro do processo. Então, nós temos que analisar esse ato processual. E, na verdade, cometi aqui uma imprecisão técnica, porque nós vamos estudar, são esses atos aqui, olha. O ato processual em sentido amplo, ok? Esse ato processual em sentido amplo. Muito bem. O que é esse ato processual em sentido amplo? Olha só. O que é efeitos, quem é que pode praticar e assim por diante. Então, meus caros, o que é o ato processual? A doutrina processualista, de um modo geral, define o ato processual como aqueles que se destinam à criação, modificação, conservação ou extinção da relação jurídica processual. Vamos aqui fazer algumas observações. Vejam só. Sempre nós temos que trabalhar com a questão da relação processual. A relação processual é justamente aquela formada entre autor, réu e juiz. Então nós temos que o autor vem, provoca aqui o judiciário, apresentando um pedido em face do réu. Sendo o réu citado para o processo, nós teremos que estará completada a relação processual. Ok? E vejam. Então, eu tenho aqui essa relação processual que não se confunde com a relação de direito material. E o ato processual é o quê? É aquele
que se destina a criar, a modificar, a conservar ou a extinguir a relação processual. Ok? Isso é o que geralmente aqui a doutrina aponta como sendo o ato processual. Muito bem. Esses atos processuais, meus caros, eles podem ser praticados pelas partes, pelos auxiliares do juízo, podem ser praticados também por terceiros, né? Podem ser praticados também ainda pelo magistrado. Então, quando eu digo que partes, na verdade estou compreendendo também a figura de terceiros. Temos aqui os auxiliares do juízo e temos aqui o próprio magistrado, que também pode praticar determinados atos processuais. Ok? Vejam só. Então, nós temos aqui que esse juiz pode praticar atos processuais. Essa relação processual, nela, nós teremos aqui a prática de vários atos processuais, e esses atos processuais, eles serão praticados em uma sequência em que se busca aqui uma sentença de mérito justa e efetiva. Então, a partir dessa busca, dessa sentença de mérito justa e efetiva, nós teremos aqui a necessidade da observância do que eu já apresentei para vocês, que é o formalismo constitucional. Por quê? Não me interessa o ato processual como um fim em si mesmo. O que me interessa é a finalidade, atingir determinada finalidade. E a finalidade toda aqui é qual? Buscar-se uma sentença de mérito justa, e ela será justa desde que observe garantia do contraditório, da ampla defesa. Então vejam, o novo CPC ele trará, melhor dizendo, olha o erro de português, hein? Ele trará celeridade, se busca uma celeridade aliada aqui a uma efetividade e também buscando aqui a observância desse contraditório, tá bom? Então nem sempre se busca essa celeridade aqui a qualquer custo, tá legal? Então temos que observar esse formalismo aqui constitucional para a prática para a prática desses atos processuais. Muito bem. Quem é que pode praticar esses atos processuais? Teremos aqui a prática de atos pelo juiz, teremos a prática de atos pelas partes, pelos auxiliares do juízo, e vamos começar, meus caros, trazendo aqui falando dos atos que podem ser praticados pelo juiz. Quais são os atos que podem ser praticados pela autoridade judiciária? Vejam só. Então temos aqui atos do juiz. E, meus caros, o CPC de 73, lá no artigo 62, ele fala assim, são atos do juiz. E ele fala, os despachos, decisões interlocutórias e as sentenças. Mas, na verdade, o artigo 162 do CPC de 73, ele não fala propriamente dos atos do juiz. Ele fala dos pronunciamentos do juiz. Porque ato do juiz é muito mais do que só pronunciamentos. Ok? Então, nós temos que os pronunciamentos são uma espécie de atos do juiz. Ok? Vejam só. Então, temos aqui que entre os atos, nós teremos os pronunciamentos.
teremos os pronunciamentos. Então não é correto, com o CPC 2015, dizer que os atos do juiz são despacho, decisão interlocutória ou sentença. Por quê? Porque o juiz pode praticar inspeção judicial, o juiz pode colher interrogatório, o juiz pode colher o depoimento de testemunhas, ele pode colher depoimento pessoal, ele pode praticar aqui inúmeros atos, ok? Então, esses são atos do juiz. Já o despacho, a decisão interlocutória e a sentença se constituem no quê? Se constituem em pronunciamentos desse juiz. Então, vejam, teremos aqui esses pronunciamentos. E esses pronunciamentos, meus caros, nós temos aqui que fazer a diferenciação. O que é um despacho, o que é uma decisão interlocutória e o que será uma sentença. E para a gente poder fazer isso, meus caros, eu vou propor aqui uma inversão. Que nós comecemos justamente pelo ato mais importante, que é a sentença. Pelo ato mais importante, que é a sentença. O que é a sentença, meus caros? Então, a sentença é o ato do juiz, que, de acordo com o CPC de 73, importa na prática de um dos atos indicados nos artigos 267 ou 269 do Código de Processo Civil e que encerre uma fase procedimental ou que extinga o processo de execução ou processo cautelar. Isso é sentença. Então, nós temos aqui a incidência em uma das hipóteses do artigo 267 e 269 do CPC, ok? E que vai encerrar uma fase procedimental. Já no CPC de 2015, sentença será o ato pelo qual o juiz pratica uma das situações dos artigos 485 ou 487 do novo Código de Processo Civil e que encerra uma fase procedimental ou que extingue aqui o processo de execução. Vamos explicar o seguinte, meus caros. O que nós temos aqui de importante? Imaginem vocês que nós temos uma ação de A versus B e C. A versus B e C. Muito bem. Nós temos aqui que o juiz de plano reconhece a prescrição em face de B. E em relação a ele, extingue o processo sem relação do mérito, em relação a B. E determina aqui a continuação em relação a C. Pergunto a vocês, essa decisão será uma sentença? Não. Por que ela não é uma sentença? Porque ela não encerrou a fase procedimental de conhecimento. Ok? A fase de conhecimento continuará. Então, não é sentença, muito embora nós tenhamos uma situação indicada ou no 267 do CPC de 73 ou no 485 do CPC 2015, que são situações em que eu tenho uma decisão judicial sem resolução do mérito. Ok? Então, terei aqui não só a prática desses atos, eu preciso também encerrar uma fase procedimental. Isso
isso é a sentença. Extinguiu a execução, pagou o débito. Então, também teremos aí uma sentença. Agora, a decisão interlocutória, por sua vez, ela será aquele pronunciamento com carga decisória e que não encerre uma fase procedimental e que não extinga o processo, ok? Isso aqui será uma decisão interlocutória. E teremos aqui também os despachos, né? Teremos também os despachos aqui, que vão servir para o quê, meus caros? Para dar aqui um impulso, né? Para garantir aqui a marcha processual. Isso que vai ser aqui esse despacho. Muito bem. Meus caros, então, a partir de tudo isso, o que é que nós temos aí, até no material que nós vamos aí disponibilizar para vocês, né? Se você pegar depois o artigo, os artigos que tratam aqui do juiz, bem como dos atos que ele pode praticar, são vários, né, no novo Código de Processo Civil, você vai perceber que ainda persevera toda essa diferenciação, e bem como também aqui essa questão ligada a esse encerramento da fase procedimental, que nós temos que tomar cuidado aqui. Então, o artigo 203 do novo CPC, ele fala: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, ok? E despachos. E fala no parágrafo 1º, ressalvados ou ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue o processo. Tá legal? Então, são pronunciamentos aqui, são pronunciamentos do juiz. Muito bem. Feitas essas observações primeiras, vamos partir para o estudo da sentença, ok? Estudo da sentença. Vamos apenas começar hoje. A sentença, meus caros, ela pode ser uma sentença dita processual ou uma sentença de mérito. Sentença processual ou uma sentença sem análise de mérito, que por sua vez pode ser uma sentença processual típica ou uma sentença processual atípica. O que é uma sentença processual típica? Vejam só. Sentenças processuais típicas, elas irão importar no término da fase de conhecimento do processo, sem apreciação do mérito, em razão da ausência de pressupostos processuais ou das condições da ação, ou ainda em razão da existência de pressuposto negativo. Então, isso aqui é uma sentença processual típica. Tenho que discutir na próxima aula. Ainda existem condições da ação como categoria processual? Ok? Então vai ser uma discussão. Paralelamente, temos as sentenças processuais atípicas, que vão importar na extinção do processo por outros motivos, como, por exemplo, acontece com o abandono da ação. Ok? Abandono da ação, o que nós teremos aí? Nós teremos aí essa situação de sentença processual atípica. E também temos uma classificação para sentença de mérito. Elas também serão sentenças de mérito típicas e também serão sentenças de mérito atípicas, tá bom?
e a gente vai analisar então sentenças na próxima aula, dentro desse contexto de atos processuais. Então começamos a falar de ato processual, explicamos o que é, começamos a falar aqui dos atos do juiz, para que a próxima aula a gente possa concluir a sentença. Tá legal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, por favor, mandem aí, encaminhem sua mensagem. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais.